Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos repensar, transformarmos pela renovação da nossa mente, compreendermos a vontade de Deus para vivermos o seu reino na plenitude da sua vontade. Somos filhos de Deus, fomos feitos filhos de Deus, por isso vivemos pela fé em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, afirma no capítulo 2, verso 19 ao 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, para viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Que a gente precisa entender e compreender do que Paulo está falando. Primeiro, morremos para a lei. Não vivemos pela lei e nem para a lei. Não é uma questão de obediência a mandamentos que nos salvará, mas somos salvos por causa da graça de Deus e por causa da obra que Cristo realizou naquela cruz em nosso favor. Ele foi a oferta de Deus em nosso favor. O seu sangue vertido naquela cruz é que nos apresenta diante de Deus, ou seja, a sua obra naquela cruz, o seu corpo oferecido é que nos apresenta diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não depende do que nós possamos fazer. Por isso, o nosso viver não é mediante a lei, mas é debaixo da graça. Por isso, nós precisamos entender que com Cristo fomos crucificados, já não vivemos para nós mesmos, mas Cristo vive em mim. O que isso quer dizer para nós? Que agora seguimos o modelo de Cristo. Ou seja, somos discípulos de Jesus. Nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos o seu modelo. Isso quer dizer que com Cristo nós morremos. Morremos com Ele, agora não para viver mais para o pecado, não para andarmos mais segundo o pensamento natural, não por acharmos que somos merecedores de algo e não que alcançaremos alguma coisa por mérito, ou seja, por fazermos alguma coisa para Deus, Ele se agradará de nós e nos dará o que nós queremos e precisamos. Então nós não vivemos. Vivemos por Cristo, vivemos para Cristo e vivemos segundo Cristo. Ou seja, Ele é o nosso modelo, o padrão de como devemos viver. Por isso, esse viver que a gente tem agora, a gente não anda segundo o pensamento natural, ou seja, não anda segundo a carne. Mas nós vivemos pela fé no Filho de Deus. E viver pela fé implica entendermos que somos uma nova criatura, que recebemos da vida de Deus, que fomos feito um novo ser, a imagem de Cristo, que recebemos da mente de Cristo, somos coparticipantes da natureza divina e que recebemos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Ou seja, recebemos o poder, a autoridade para andar como filho de Deus e que podemos rejeitar as paixões humanas, ou seja, a maneira de pensar deste mundo. Não estamos aqui para andar como uma pessoa natural, mas como um ser espiritual, em Cristo, revelando Cristo ao mundo, sendo como Cristo diante das pessoas. E assim entendermos que as pessoas, ao verem a nós, vejam a Cristo, e vendo a Cristo, possam ver o Pai. É isso que nós precisamos entender. Por isso nós vivemos o nosso viver em Cristo segundo Cristo, ou seja, seguindo o seu modelo, sendo exemplo para as pessoas, testemunhas fiéis que revelam o nosso Deus ao mundo. Por isso a gente precisa entender que não andamos mais segundo a carne, não andamos segundo o pensamento natural, mas segundo o pensamento de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a mente de Cristo. E agora nós santificamos o nosso proceder para que ele seja revelado em nós. Por isso, tendo a compreensão que ele se ofereceu, ou seja, ele nos amou e se ofereceu em nosso favor, se entregou por nós, para que nós não vivamos mais agora segundo uma maneira de pensar,
do mundo, mas segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, que é fazermos da nossa vida oferta em favor das pessoas. Por isso a gente não anula a graça de Deus quando entendemos isso, porque nós fazemos as coisas não para alcançar algo de Deus, mas por compreendermos que já fomos alcançados, que recebemos tudo o que precisamos, nós compreendemos que o verdadeiro culto a Deus está em sermos oferta em favor das pessoas, ou seja, o sacrifício para que as pessoas possam conhecer o Pai. Não andamos segundo o que pensamos e não andamos conforme os nossos desejos, mas conforme a vontade de Deus, rejeitando uma maneira de pensar. O intuito não é nos salvar, mas sermos oferta para salvar os outros. O intuito não é andar segundo o que nós pensamos e desejamos, mas sermos oferta em favor das pessoas para que elas possam conhecer o Pai. Pois se acharmos ou se houver em nós qualquer pensamento de que o nosso esforço é que nos levará à salvação, anulamos completamente a graça de Deus e a obra de Cristo em nosso favor. Por isso, não existe a menor possibilidade, mas tendo sido alcançados e vivendo em Cristo, entendemos que somos oferta em favor das pessoas para que elas possam conhecer o nosso Deus. Por isso, o nosso viver é baseado na fé em Cristo Jesus. É Ele que nos capacita, nos habilita e nos conduz na vontade de Deus. Recebemos o Espírito de Deus para andarmos como filhos de Deus. Ele nos ensina nessa jornada, nos lembra das palavras de Cristo e nos conduz ao conhecimento da vontade de nosso Deus e Pai. A gente precisa crescer, amadurecer e compreender essa vontade e ser instrumento dessa vontade no mundo. E aí o Pai será glorificado por meio de nossas vidas, e as obras que nós realizamos não é para alcançarmos favor de Deus, mas para revelá-lo ao mundo e para que as pessoas, vendo a luz, possam se aproximar e conhecer a Deus. Pois nós temos que ser como Deus diante das pessoas, revelando a sua graça, o seu amor, ou seja, proclamando as suas virtudes. Que a gente entenda, compreenda essas coisas e que a gente possa se oferecer em favor dos irmãos, em favor da igreja e em favor do mundo, para que aqueles que não conhecem a Deus possam conhecer. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.